Olá, meu nome é Vinícius. Essa é a terceira parte da série sobre sistemas formais. Eu vou falar um pouco sobre os conceitos de prova e teorema. Muito bem, então, um dos grandes objetivos da construção de sistemas formais é você estabelecer de maneira precisa o que é uma demonstração. Então, no sentido preciso da demonstração, a gente vai ter uma prova formal. Então, uma prova em um sistema formal, que eu vou chamar de S, é uma sequência finita de fórmulas da linguagem desse sistema, beta 1, beta 2 até beta n, de tal maneira que cada uma dessas fórmulas, cada beta i, ou ela vai ser um axioma, ou ela é consequência direta de fórmulas precedentes a ela naquela sequência, por meio de alguma regra de inferência do sistema. Então, cada fórmula da tua prova, ela tem que ser um axioma, ou ela tem que ser obtida de fórmulas anteriores, utilizando-se alguma regra de inferência do sistema em questão. E no caso, o que é um teorema? Um teorema, que eu chamei de alfa, nada mais é do que a última fórmula de uma prova dentro desse sistema formal. Então veja o seguinte. Aqui eu tenho uma prova, uma sequência de fórmulas, beta 1, beta 2, até beta n. E a última fórmula dessa prova é justamente a minha fórmula alfa, que é o teorema obtido. Então, só questão de notação, quando alfa é um teorema de S, desse sistema formal, você escreve um T alfa. Então, você pode escrever dessa maneira, indicando ali o S, o teu sistema formal. Quando não é necessário indicar o sistema formal, não tem problema de acarretar alguma dúvida, você pode escrever simplesmente o T e alfa. Então, isso quer dizer que alfa é teorema do sistema formal, no caso, o sistema S. Então, uma pergunta que a gente pode fazer é, será que um axioma é um teorema? Então, você pode usar a definição de teorema e de prova para responder a essa questão. Um último conceito que eu vou falar nesse vídeo é a questão da trivialidade. Então, um sistema formal ele é não trivial se existe pelo menos uma fórmula da linguagem desse sistema que não é um teorema. Caso contrário, ou seja, caso toda fórmula da linguagem é um teorema, a gente vai dizer que esse sistema é trivial. Então, só um exemplo bem simples. Eu tenho duas expressões ali. A expressão A, 2 mais 2 igual a 4. A expressão B, 2 mais 2 igual a 5. A gente pode considerar que essas fórmulas da linguagem da aritmética são válidas. Então, não tem nenhum problema com relação à estrutura sintática dessas fórmulas. Agora, o que acontece? A gente espera que somente a primeira, somente a fórmula A, seja um teorema. Então, se a gente consegue demonstrar que existe alguma fórmula da linguagem de um dado sistema que não seja um teorema, esse sistema é não trivial. Então, só fazer algumas considerações finais. A gente falou sobre a definição de prova formal. Vale citar que essa definição é uma definição da ideia de demonstração dentro de um sistema formal,
Porque a gente sabe que na prática matemática, a demonstração de um teorema não é feita de maneira formal, nesse sentido que a gente especificou aqui. Na prática matemática, a demonstração de um teorema ele pode ser considerado como um argumento, né, um argumento bastante técnico, que visa convencer uma certa pessoa da validade de uma certa conclusão. Então você pode ver que vários autores vão usar a palavra demonstração para esse tipo de prática matemática, enquanto que prova formal é o conceito específico da demonstração dentro de um sistema formal. E a gente também falou da definição de teorema. Então, um teorema nada mais é do que a última fórmula de uma prova, né? Que é uma sequência de fórmulas em que cada fórmula ou ela é um axioma ou ela pode ser obtida de fórmulas anteriores por meio de uma regra de inferência. Então, no próximo episódio, eu vou mostrar um primeiro exemplo de um sistema formal, né? Então, até agora, foram dois episódios, na qual eu apresentei apenas algumas definições. Então, no próximo episódio, eu vou apresentar um exemplo de um sistema formal bem simples, só para a gente verificar como que esses conceitos podem ser aplicados. Então, por hoje é isso. Agradeço por você acompanhar mais esse episódio. E se você quiser fazer um download do material utilizado nesse vídeo, eu vou deixar o link logo abaixo na descrição do vídeo. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.